Livro A Isca de Satanás, capítulo 3. Como isso pode acontecer comigo? Respondeu-lhe José: Vós, na verdade, intestaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Gênesis, capítulo 50, versículos 19 e 20. No primeiro capítulo, classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Primeiro, aquelas que realmente foram injustiçadas, e segundo, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que na verdade não foram. Neste capítulo, quero abordar esta primeira categoria. Vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Como resposta, vamos ver a vida do filho favorito de Jacó, José. Gênesis, capítulo 37, versículo 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o 11º filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Deus deu 2 sonhos a José. No primeiro, ele viu feixes atados em um campo. O seu feixe levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam perante ele. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se curvando perante ele. Quando ele contou esses sonhos a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo. Eles simplesmente o odiaram ainda mais. Pouco depois, seus 10 irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo. Jacó enviou José para ver como eles estavam indo. Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram contra ele, dizendo: Vem lá o tal sonhador. Vamos matá-lo? Então veremos o resultado dos seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós, que ele tente nos liderar quando estiver morto. Então eles o lançaram em uma cisterna para morrer. Tiraram a sua túnica, rasgaram-na e a molharam com o sangue de um animal para convencer seu pai de que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Depois de terem-no lançado na cisterna, porém, viram uma caravana de ismaelitas e a caminho do Egito. Então Judá disse: Ei, esperem um instante, rapazes. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito. Vamos ganhar algum dinheiro e vendê-lo como escravo. Será como se estivesse morto. Ele nunca mais nos incomodará e dividiremos os despojos. Então, eles o venderam por 20 siclos de prata. José os havia ofendido. Então eles o traíram, tirando dele a sua herança e a sua família. Lembre que foram os irmãos dele que fizeram isto, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. Ora, nós cidadãos deste século vivemos em uma cultura tão diferente que é difícil para nós entendermos a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José, eles poderiam ter feito algo pior. Nos tempos bíblicos, era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem levavam o seu nome e herdavam tudo o que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando-o completamente da sua identidade. Tudo o que era familiar para José se fora.
quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com quem ele se casasse seria uma escrava. E todos os seus filhos seriam escravos também. Era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas e com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado das suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivesse conhecido sua origem. Era como se ele fosse um morto-vivo. Então, certeza de que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado. De fato, o que os irmãos de José fizeram foi mau e cruel. Uma retrospectiva perfeita. Quando leu minha paráfrase da história de José, você provavelmente já conhecia o final. Esta é uma história muito inspiradora quando você conhece o final, mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, nem veria o sonho que Deus lhe havia dado se cumprir. Ele era um escravo em uma nação estrangeira. Ele não podia sair do Egito. Ele era propriedade de outro homem por toda a sua vida. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um policial de Faraó e capitão da guarda. Ele serviu a esse homem por cerca de 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família e sabia que seu pai acreditava que ele estivesse morto. A vida deles havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai. À medida que o tempo passou, José obteve o favor do seu senhor e era bem tratado. Potifar colocou José como administrador da sua casa e de tudo o que ele tinha. Mas ao mesmo tempo em que a situação estava a favor de José, algo de muito errado estava sendo gerado no coração da mulher de seu amo. Ela havia começado a sentir um desejo ardente por José e queria cometer adultério com ele. Ela tentava seduzi-lo diariamente, e ele se recusava. Um dia, ela estava a sós com ele na casa e encurralou-o, insistindo para que ele se deitasse com ela. Ele se recusou e correu, deixando a sua túnica na mão da mulher. Quando fez isso, ela ficou envergonhada e gritou: "Estupro!" Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó. Ora, a prisão de Faraó não era em nada semelhante às prisões que temos hoje nos Estados Unidos e em muitos países de primeiro mundo. Ministrei em muitas prisões, e por mais desagradáveis que sejam, elas poderiam ser consideradas clubes sociais se comparadas à masmorra de Faraó. Sem luz do sol ou áreas para exercícios, havia apenas celas cavadas abaixo da superfície ou poços destituídos de luz e de calor. As condições variavam de rudimentares a desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecerem enquanto sobreviviam do pão e água da aflição. 1 Reis, versículo 22 a 27. Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem, a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105:18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias, e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto, mas como escravo estrangeiro, acusado de estupro, ele tinha pouca ou nenhuma chance. As coisas não podiam piorar mais. José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. Você consegue ouvir os pensamentos dele
nas trevas úmidas daquela masmorra. Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de 10 anos. Sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a ele, fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Um calabouço? Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pode permitir isto? Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Por que esse poderoso Deus de aliança não interveio em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida dos seus servos? Por que eu? O que fiz para merecer isto? Eu apenas acreditei no que ouvi de Deus. Tenho certeza de que ele lutava com pensamentos como esses. Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo o que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo o seu último incentivo para viver? Deus está no controle. Imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para prepará-lo para governar até que esse dia chegou. Como ele usaria sua futura autoridade sobre seus irmãos que o haviam traído? José estava aprendendo a obediência pelo que ele havia sofrido. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus. Será que José permaneceria firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer o seu propósito? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias em vez de focarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então, procuramos aquele que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio e não o fez, em geral o culpamos. Isso permanecia na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi os seus estatutos nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem e sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca vem ao Egito para me procurar. Para ele, o fundo do poço era seus irmãos. Eles eram a força que o havia lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder, quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. Com que frequência ouvimos nossos irmãos e irmãs caírem na mesma armadilha de culpar alguém? Por exemplo, se não fosse por minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi o impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Se o pastor não tivesse reprimido meu dom, eu estaria livre
e desimpedido, ele me impediu de cumprir o destino do meu ministério. Ele colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos e eu não teríamos todo este problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser rejeitada. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e a dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem ou mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o seu destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim em José. Eles disseram com seus próprios lábios: Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis, capítulo 37, versículo 20. ênfase do autor. Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance de que ele tivesse êxito. Agora, você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo e disse: O que vamos fazer agora? Vejam o que os irmãos dele fizeram. Eles arruinaram o nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápida. Temos um plano B? Muitos cristãos reagem a situações de crise como esta, como se fosse exatamente isso que acontecesse no céu. Você consegue ver o pai dizendo a Jesus: Jesus, João acaba de ser despedido porque um irmão em Cristo mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou Jesus, Suelen tem 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível lá embaixo para ela? O homem que eu queria que se casasse com ela casou-se com sua melhor amiga, que fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo, no entanto, a forma como reagimos insinua que esta é a maneira como vemos Deus. Vejamos como José se sairia se vivesse em nossas igrejas de hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Ele se consolaria com pensamentos do tipo: quando eu colocar as minhas mãos neles, vou matá-los. Vou matá-los. Vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas se José realmente tivesse tomado essa atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com esta motivação, teria matado os cabeças de 10 das 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, de cuja linhagem Cristo descenderia. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram os patriarcas de Israel. E Deus havia prometido a Abraão que eles gerariam uma nação. Através deles, o Senhor Jesus finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa, e o plano de Deus foi estabelecido em sua vida e na vida de seus irmãos. Será que as coisas podiam piorar?
A prisão foi um tempo de peneiramento para José, mas também foi um tempo de oportunidade. Havia 2 prisioneiros com José, e ambos tiveram sonhos vividos e perturbadores. José interpretou ambos os sonhos com uma precisão impressionante. Um homem seria restaurado, ao passo que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de Faraó. O homem retornou ao serviço de Faraó, mas 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou o momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante. Nenhum dos seus feiticeiros ou sábios conseguia lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele explicou como José havia interpretado o seu sonho e o sonho de seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó, e ele lhe disse o que o sonho significava. Um tempo de fome estava a caminho, e sabiamente instruiu-o sobre como se preparar para a crise. Faraó imediatamente promoveu José ao 2º lugar no comando sobre todo o Egito. José, através da sabedoria que Deus lhe havia dado, preparou-se para a grave fome que estava por vir. Mais tarde, quando esta fome chegou a todas as nações, os irmãos de José tiveram de ir ao Egito em busca de ajuda. Se José tivesse guardado qualquer coisa em seu coração contra seus irmãos, aquele seria o momento de executar o seu plano. Ele poderia tê-los atirado na prisão por toda a vida ou torturado e até tê-los matado sem ser culpado. Uma vez que ele detinha o 2º lugar no comando do Egito, seus irmãos eram indiferentes para Faraó. Mas José terminou dando-lhes grãos sem cobrar nada. Então eles receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e comeram da gordura da terra. Resumindo, o melhor de toda a terra do Egito foi dado a eles. José acabou abençoando aqueles que o haviam amaldiçoado e fazendo bem àqueles que odiavam. Mateus capítulo 5, versículo 44. Deus sabia que os irmãos de José fariam antes que eles o fizessem. Na verdade, o Senhor sabia que eles o fariam antes que ele desse o sonho a José, ou antes mesmo que qualquer daqueles rapazes nascessem. Indo um passo além, vejam o que José disse a seus irmãos quando eles se reencontraram. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis, capítulo 45, versículos 5 e 8. Veja o que o salmista disse. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José vendido como escravo. Salmo 105, versículo 16 e 17. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Da boca de 2 testemunhas, vemos que foi Deus quem o enviou. José disse claramente a seus irmãos: Não foram vocês que me enviaram.
Ouça o que o Espírito está dizendo. Como já foi mencionado, nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará. Mas só há uma pessoa que pode tirar você da vontade de Deus. E essa pessoa é você. Pense nos filhos de Israel. Deus havia enviado um libertador, Moisés, para guiá-los para fora do cativeiro do Egito até a terra prometida. Depois de 1 ano no deserto, os líderes foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tiveram medo das nações naquela terra, que eram maiores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Calebe, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Este padrão estava se repetindo por mais de 1 ano. A ofensa resultou no fato de que aquela geração nunca chegou a ver a terra que Deus prometeu que eles possuiriam. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente e têm passado por situações difíceis na vida, por serem maltratadas por homens maus ou por cristãos carnais. A verdade é que eles têm sido tratados injustamente, mas se sentirem ofendidas, só cumpriria o propósito do inimigo de tirá-las da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele. Faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse nos destruir quando quiséssemos, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque odeia o homem com todas as suas forças. Tenha sempre essa exortação diante de você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Observe que a palavra diz livramento e não livramento. Deus já viu cada circunstância adversa que encontraremos, independente do tamanho, e Ele tem o caminho planejado para nos livrar dela. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade, termina sendo a estrada para o seu cumprimento se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submisso a Deus, não se deixando ofender nem escandalizar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistimos ao diabo não nos sentindo ofendidos. O sonho ou visão provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa, mas a sua palavra e as suas promessas não falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Outro tipo de traição. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se os seus inimigos tivessem feito aquilo. Mas aqueles eram seus irmãos, sua carne e sangue. Eles eram aqueles que deveriam encorajá-lo, apoiá-lo, defendê-lo e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior de maus tratos do que aquele que José suportou?